passar, João. Conclusão. Então, a gente falou sobre sobre a introdução, a argumentação, e agora a gente vai para a conclusão. Eu falei para vocês, lá no início, que a conclusão não é necessariamente a proposta de intervenção. Eu preciso colocar um marcador conclusivo, eu preciso retomar minha tese, ou um tópico frasal simples, que também é um coringa que a gente vai aprender, e depois eu vou apresentar minha proposta com 5 elementos. E no final, essa aqui é uma dica dos corretores e dos alunos que tiram 1000. É você fazer uma retomada circular. Eu vou explicar para vocês o que é, mas na hora que vocês entenderem, vocês vão ver como faz muito sentido. Pode passar, João. Aqui, ó. Eu peguei essa imagem só para a gente estudar a questão dos elementos, dos agentes. Mas, ó, portanto, então ele usou um marcador conclusivo. Para que o alcoolismo não gere transtornos ao país, é necessário que o governo federal, o agente, com ações do Ministério da Saúde, alerte a população por meio de campanhas no rádio e na TV. Então, quem que vai alertar? O Ministério da Saúde, junto com o governo federal. O governo federal e o Ministério da Saúde estão interligados, mas como eles estão interligados? Pelo detalhamento. O agente em si aqui é o governo federal, mas ele faz o detalhamento, porque é aquilo que eu te disse. O detalhamento, ele não é um item, ele é um complemento. Então, ele pode ser um complemento tanto do agente, quanto da ação, quanto do modo, quanto da finalidade. Mas a indicação, aquela que se você fizer, o corretor vai achar sensacional, é do modo meio. Então, se você faz o detalhamento do modo meio de 1 a 2 linhas, ele vai reconhecer que aquilo é um detalhamento e você pontuou ali. Então, novamente, o governo federal, com ações do Ministério da Saúde, alerte a população por meio de campanhas, no rádio e na TV, sobre os riscos do álcool à saúde. Aí ele vai fazer mais uma. Aqui eu só quero enfatizar que foi esse o tempo que você precisava resolver todos os problemas. Hoje em dia, você precisa fazer só uma. E indico a vocês fazerem somente uma mesmo. Só façam uma. Só resolvam um problema. Vão lá e apliquem os 5 elementos que vocês precisam aplicar. Não tentem fazer 2, porque às vezes vocês não têm espaço e vocês não vão conseguir. Se você fizer uma e fizer os 5 elementos de maneira certinha, 200 pontos já está garantido. Porque é só o que ele vai ver. Se você colocou 5 lá, fez uma coerente certinho, 200 pontos. Pode passar, João. Aqui. Vamos fazer comigo junto aqui para a gente entender. Essa aqui foi uma das que tirou 1000. É aquela lá dos Zeus. Ela começa com um marcador conclusivo, ou seja, um conectivo de conclusão, e ela começa, portanto, indubitavelmente. Esse indubitável aqui eu não gosto de colocar, mas ela colocou porque o texto dela em si, inteiro, ela carregou essa ideia de escrever certinho. Ela usa palavras desse talão, ela usa palavras desse nível, então faz sentido. Ela vai usar outra palavra aqui que eu não sei nem pronunciar, mas que faz sentido para o texto que ela apresentou. Agora, você escreveu um texto totalmente simples, você apresentou um erro de vírgula, você apresentou um erro de crase simples, aí você escreve indubitavelmente. Aí ele vai falar assim, o garoto está rindo da minha cara. Você errou uma vírgula simples e você me está com indubitavelmente? Você não sabe nem o que é, mas ela sabe, então ela usou. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Medidas são necessárias para resolver esse problema é uma tese purinha. Ela não falou o que é, ela não falou nada. Ela só fez uma retomada. Que ela está dizendo para o corretor, olha, eu vou te apresentar as medidas. E aí ela não usa conectivo. Aqui no texto dela, você pode ver que ela não usa. Mas eu coloquei um logo, um conectivo de progressão. Porque eu sou louco dos conectivos. Mas, ó, logo, cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Aí ela faz um modo com detalhamento. Olha o tamanho do detalhamento. Na hora que ele leu isso, ele falou, aqui está o detalhamento dela, 200 pontos. Cabe ao o qual promova apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então, ela apresentou a gente a ação, o modo e fez o detalhamento.
E aí ela finaliza. Isso tudo que eu falei, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se. Aí ela vem com um conectivo de resumo, desse modo. Aí aqui ela vai fazer o que a gente chama de retomada circular. Novamente, se eu pudesse deixar um conselho para vocês, a partir de hoje, se vocês não faziam isso, vocês comecem a fazer. Isso aqui é o sucesso dos corretores nota 1000, dos alunos que tiram 1000. Todos eles fazem isso. Lá no início do texto dela, ela falou sobre isso aqui. Então, ela fez a retomada circular. Ela disse lá na introdução dela, na primeira linha, ela vai terminar o texto voltando lá novamente. Isso aqui, na hora que o corretor acaba, ele fala, poxa, que projeto de texto perfeito. Nota 200, finaliza com 1000. Ela termina. Desse modo, a realidade distanciar-se-á. Quem que coloca a distanciar-se? Eu não sei nem escrever distanciar-se-á. E aí, o que eu falo para você é assim, você acha essa palavra linda que você já quer usar na sua redação. Só que aí você coloca ela lá no final. Se a redação inteira escrevendo simples, errou vírgula, errou crase, aí no final tem um distanciar-se-á. Ele vai tirar ponto seu, porque isso não é coerente com o seu texto. Então ela usou, porque durante o texto dela inteiro, você pega para ler, distanciar-se é o menor dos problemas. Ela escreve todo o texto dela, ela escreve com essa qualidade. Ela sabe conjugar, ela sabe fazer uma regência perfeita. Eu nunca que eu ia colocar isso na minha vida. Então, se você coloca para errar, é melhor você não colocar. Então, não usem isso. Não achem essas palavras bonitas e achem que isso vai dar nota para vocês. É perigoso vocês perderem nota por causa disso. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e dos sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Essa retomada, no próximo slide a gente vai ver, ela usou na introdução da tese dela. Mas o que eu quero que fique claro para vocês aqui é que o que você precisa fazer? Colocar um marcador conclusivo. Apresenta a tese. Essa aqui é a tese Coringa. Você pode só escrever isso daqui, está perfeito. Medidas são necessárias para resolver esse problema. Aí ela vem e faz o agente, a ação, o modo com detalhamento. Dica do Diego, faça um modo com detalhamento. Vocês podem fazer do agente? Vocês podem fazer da ação? Pode fazer da finalidade? Pode fazer. Mas se vocês quiserem fazer um que seja assim, bem avaliado, faça aqui, modo com detalhamento. Explica o que precisa ser feito, e aí você fala o que precisa, assim, qual palavra eu posso usar? Como você fala assim, canais de televisão precisam passar essa propaganda. Aí você fala, Globo, SBT e Record. Você define, você especifica, você detalha. Isso é o detalhamento. Você deixa claro para ele exatamente, item por item, que você vai fazer. Então, nessa questão aqui, fez o agente, colocou a ação, fez o modo com detalhamento, colocou a finalidade, colocou um conectivo de resumo, fez a retomada circular, 200, tranquilo. E é uma coisa super simples de fazer. Vocês vão conseguir fazer isso, tenho certeza. E aqui ela conseguiu 200, ela conseguiu ponto na competência 3, ponto na competência 2. Eu tenho certeza que nas outras competências também, porque isso ficou muito bom. Pode passar, João. Aqui é a Bendita. Olha o texto da Bendita. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Eu não sei nem o que é Sísifos. Ela já me... Aí o que ela faz? Ela explica, ela está fazendo uma contextualização por apresentação. Lembra lá em cima? Ela está explicando. Por que ela está explicando? Se ela não tivesse explicado, isso não seria bem aceito pelaquela questão que eu falei para vocês. Essa folha voou, essa folha foi lá para o norte. A pessoa que está lá no norte talvez não conheça a mitologia grega, talvez não conheça a história de Sísifo. Então ela tem obrigação de explicar. Então ela explica. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Ordinariamente. Olha, ordinariamente, quem que usa isso? A pessoa que fala distanciar-se-á. Entendeu? Faz sentido. Agora, o coitado colocou atualmente aqui. Aí lá no final ele me mandou um distanciar-se-á. Não tem coesão, gente. Não tem coerência. Não faz sentido você falar isso. Agora, essa moça, ordinariamente, ela pode estar com distanciar-se-á porque no dela faz sentido. Agora, no nosso, não. Então, aí, ordinariamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Então, o que ela faz? Uma analogia.
A situação desse coitado desses hipos que levava a pedra todo dia lá para cima e todo dia ele volta para baixo. Quer falar alguma coisa? Não, não. Eu tô dando risada. Abri o áudio. Oxi. Ai, perdão. Ele, todo dia que ele sobe lá para cima, ele volta para baixo. Então, ele quer dizer, toda vez que o auditivo ganha alguma coisa, ele perde. Então, cotidiano dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio. Olha aqui o núcleo, ela colocou, ela tirou 1000 essa videoamada, ela colocou aqui o desafio, ó, a palavra. Não está explicitamente tudo, mas está explicitamente tudo. Olha aqui, a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil. Olha como que essa menina é perfeita. O qual ocorre, infelizmente, a opinião dela aqui, ó, o posicionamento dela. A questão lá do mais organizado, ela falando aqui, ó, infelizmente, isso é coisa ruim. Devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Agora, eu quero que vocês me falem o que ela fez nessa última linha aqui. Alguém pode, sim, de tudo que eu falei, me dizer? Vocês lembram o que ela fez? Vocês estão dormindo, né, gente? Estão aí? Eu expliquei isso aqui para vocês, hein? Talvez não tão bem como deveria, mas eu expliquei. O que ela fez? Ela fez uma apresentação de argumento por... Gente, ela apresentou os argumentos. Ele lembra que eu poderia numerar, ela poderia ter escrito negligência, preconceito, ela poderia ter colocado causa e consequência, ou ela poderia apresentar o argumento, igual ela fez. Negligência governamental, ela disse de quem era a negligência, e o preconceito da sociedade, ela disse de quem era o preconceito. Então, assim, só para a gente ver como uma redação MIL funciona. Ela fez uma contextualização, ela explicou, depois ela fez a tese dela, ela apresentou a tese dela, depois ela apresentou o tema, deixou claro aqui no tema qual era a posição dela, que ela já tinha deixado aqui na tese, infelizmente, e aí ela faz a apresentação dos argumentos, negligência governamental e preconceito da sociedade. Perfeita. Então eu sei que o primeiro argumento vai ser sobre negligência e o segundo sobre o preconceito da sociedade. Mas por que eu coloquei isso aqui para vocês? É para falar sobre texto circular. Lembra lá na conclusão que a gente viu? Volta um slide para mim, João. Ela termina falando: desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego de Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Passa para frente, João. Isso que ela falou lá na última linha, ela tinha falado aqui na primeira. Então, o texto dela começou e terminou no mesmo lugar. Ela fez um texto circular, o texto dela teve progressão. Você lê o primeiro e você vê ele novamente lá no fundo. Ela não jogou aquilo ela pensou para fazer. Então, de tudo que a gente falou, você precisa fazer isso. Isso é uma indicação que eu deixo para vocês. Façam textos circulares. Textos circulares são a maioria nas redações MIL. São aqueles textos que a citação lá do início, ela volta lá embaixo. E pasmem, eu fiz isso aí, ó, e deu certo. Vou mostrar para vocês. Pode passar. Esse aqui é o que eu mais falei. Coesão e coerência. Coerência, que é cobrado na competência 3, na competência 4 é cobrado coesão. Na competência 3 é cobrado coerência. Coerência é o equilíbrio e a unidade de ideias dentro do texto. Há uma lógica que reúne todos os argumentos apresentados no texto, para que a mensagem final faça sentido. Então, tipo assim, é a harmonia daquele período. Então, eu escrevi uma frase. Essa frase, ela tem que ter um sentido. Eu não posso tacar as coisas. Chuchu é verde e marrom bombom. Não é isso. Eu preciso ter uma lógica no que eu estou escrevendo. Aquilo precisa ter uma harmonia entre as palavras. Aqui, eu preciso ter harmonia nos períodos. Lá no coesão, eu preciso ter um conectivo entre os períodos. Então, eu tenho harmonia nos períodos e eu tenho que liga os períodos. Pode passar, João. Coesão textual. Então, lá na coerência, as frases que eu escrevo no meu texto, tem sentido. Tá tudo certinho, tem concordância, tem regência. Agora, o que eu ligo é esses períodos? Como que eu ligo eles? Coesão textual. Coesão está ligada ao seu conhecimento gramatical. É ela que conecta as palavras dentro do seu texto.
para que haja um sentido nas ideias. Então, você tem dentro dos períodos e fora deles você tem nos parágrafos. Então, coesão referencial é utilizada para se referir a algo que já foi citado anteriormente. São sinônimos e outras palavras, pronomes, por exemplo. Então, o fato de você não repetir aquela palavra, o fato de você usar um sinônimo, até que ele dê um exemplo. O Estado deve garantir aos cidadãos direitos básicos. Nós. Por que ele usou nós? Ele não quis usar os cidadãos devem. Ele colocou nós. Então, ele fez uma coesão referencial. Uma coisa que eu preciso enfatizar para vocês, antes eu diria para vocês não usarem nós, mas a banca nova de correção do Enem, ela está permitindo nós e a primeira pessoa também. Só que a gente não sabe fazer da maneira que eles querem. Então, não façamos de ser CA, distanciar dessa coisa. Façamos lá no que a gente precisa fazer. Você precisaria colocar aqui: o cidadão não deve aceitar que a saúde e a educação sejam negligenciadas pelos governantes. Não caiam nessa de nós devemos, nós podemos. Não faça isso. Fica lá no caminho certo. Pode passar. Coesão sequencial é feita pelas conjunções coordenadas e subordinadas adverbiais, que é nada mais, nada menos que os nossos conectivos. Pode passar, João. Eu cortei essa tabela para vocês em vários pedaços, vai ter vários dela aqui. Mas o que eu queria mostrar é que essa tabela, eu tenho uma imprimida aqui comigo, então toda a redação que eu vou fazer, eu coloco essa bendita tabela do meu lado, e aí eu vou lá e começo. Escrevo o primeiro período. Aí eu coloquei um ponto final, eu vou lá na tabela e vejo o que eu quero colocar. Então, acho que tem mais 3. Eu vejo lá, eu estou falando o quê? Eu estou falando sobre tempo, eu estou falando sobre hipótese, o que eu estou falando? É o início de um parágrafo? É depois de um parágrafo? Aí eu pego lá, escolho uma e coloco. Depois eu termino mais um período, ponto, volto aqui. Então, o que eu quero indicar para vocês, assim, para a vida, imprimam essa tabela. Depois vocês têm o meu contato ali, e eu quero mandar para vocês vários artigos, várias coisas para vocês estudarem em casa. Essa é uma tabela que eu quero que vocês imprimam. Gastem lá um dinheirinho, uns R$25, uns centavos, e imprimam essa tabela. Porque ela é muito importante para a vida de vocês. Porque essa tabela aqui vai fazer diferença lá na competência 4 que a gente falou sobre o conectivo. Se toda vez que você for escrever uma redação, você pegar a tabela e usar um conectivo diferente, lá no dia você não vai repetir e isso vai te dar 200 pontos. Então não esqueçam disso. João, pode passar. Eu acho que tem mais 3 partes dessa tabela. Mas ela cabe numa folha sulfite normal. É que eu aumentei aqui para a gente ver. Pode passar.